Na sequência do nosso curso de método dos elementos finitos, vamos ver a aplicação, então, do método na teoria da elasticidade em 2D, ou seja, para chapas, onde nós temos peças planas de pequena espessura, com os carregamentos no próprio plano da chapa. Nós vamos, nesta aula, falar da divisão da chapa em elementos finitos triangulares e o problema de vibrações dessas chapas, dinâmica de estruturas. Ambos os assuntos, o elementos finitos e dinâmica de estruturas, tem como pioneiro o professor Ray Clough, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que na década de 50 iniciou ambos os temas, principalmente relacionado à sua consultoria à Boeing. O problema que nós vamos apresentar como exemplo é uma chapa trapezoidal. E nós vamos dividi-la em 3 elementos triangulares. A gente poderia dividir em quantos elementos quisesse, né? Porque é uma estrutura contínua e, portanto, não há nenhuma divisão assim preferencial, como é o caso de treliças ou de pórticos, em que as barras são naturalmente elementos à parte. Essa chapa é de aço, né? Com espessura de 1 polegada, densidade do aço, etc. E além do peso da massa própria da chapa, nós vamos considerar uma massa de 10.000 quilos, né, 10 toneladas, presa aqui no nó 4 embaixo. Essas medidas estão todas em centímetro. Qual é a ideia básica, né, de elementos finitos? É que os pontos no interior da nossa chapa podem se deslocar em 2 direções, e esses deslocamentos são funções de posição e do tempo. Então, para resolver isso analiticamente, nós teríamos que usar equações diferenciais parciais, né? A alternativa, então, é, em vez disso, trabalhar apenas com os deslocamentos dos nós da nossa estrutura, que na forma como a gente divide em elementos, resultam então nós cujos deslocamentos são a incógnita do problema no método dos elementos finitos. O problema de vibrações livres não amortecido são movimentos repetitivos de pequena amplitude não forçados em torno de uma configuração de equilíbrio inicial. Então, não existe carregamento forçando a vibração. Nós tiramos a estrutura da posição de equilíbrio, soltamos e ela então vibra. E essa vibração não morre, né? Não dissipa, porque não estamos considerando o amortecimento que realmente acontece nas estruturas reais. A equação diferencial ordinária linear do movimento é essa que aqui está. Nós temos aqui uma matriz de rigidez K maiúsculo, multiplicada por um vetor dos deslocamentos nodais da estrutura, que está sendo indicada pela letra P minúsculo, e temos uma matriz de massa multiplicada por um vetor de acelerações, né? Seria a derivada segunda dos deslocamentos. Esses 2 pontinhos em cima na notação de Newton é derivada segunda, aceleração. A solução dessa equação diferencial 1 é bem conhecida. É um vetor, né, de deslocamentos dos nós no tempo, que pode ser escrito como um vetor constante chamado modo de vibração, multiplicado por uma função harmônica, né, um cosseno de ômega-t ou um seno de ômega-t, onde esse ômega é uma frequência, né, de vibração livre
não amortecida. E o φ é o modo de vibração associado a essa frequência. Então, nesse φ estão as amplitudes dos deslocamentos dos nós da nossa estrutura, que vão vibrar na frequência ômega e todos em fase, né? Todos na mesma fase. Substituindo essa solução na equação diferencial, né? Para isso precisa calcular a derivada segunda no tempo do deslocamento da solução, e cancelando, então, a função harmônica, nós caímos num sistema de equações algébricas lineares homogêneo, que é esse que está aqui. K maiúsculo menos ômega quadrado M maiúsculo, tudo isso vezes o nosso modo de vibração igual ao vetor nulo. Nós sabemos, né, que sistemas de equações algébricas lineares homogêneos só têm soluções não triviais se o determinante aqui da matriz for zero. Então, forçando esse determinante a ser zero, nós caímos numa equação polinomial de grau n, né? Esse n é o número de deslocamentos livres do nosso sistema. E as raízes dessa equação polinomial são os quadrados das frequências do sistema. Ômega 1 quadrado, ômega 2 quadrado, assim por diante até ômega n quadrado. Dá para provar que para esses tipos de matrizes, essa solução aqui, essas frequências são todas reais e diferentes. E normalmente a gente coloca na ordem da menor para maior, porque normalmente as frequências mais baixas são aquelas mais excitadas pelos carregamentos que nós temos nas nossas estruturas. Substituindo essas frequências ao quadrado na equação diferencial original, nós chegamos nos altovalores, que são os modos de vibração associados, né? O φ1, φ2 até φn, que são formas com que a nossa estrutura vibra. Vamos pensar agora em elementos finitos, né? A gente vai dividir, então, o nosso sistema em triângulos, como foi feito lá no desenho inicial dessa aula. E cada um desses triângulos tem 3 nós, portanto, né? E cada nó pode se deslocar em 2 direções, na direção x e na direção y. Portanto, nós temos um vetor de deslocamentos nodais, Q minúsculo, que tem 6 componentes. E nós vamos usar esse vetor para substituir o valor dos deslocamentos no interior do elemento, né? Que as funções de deslocamento aqui no interior do elemento, na direção de x e na direção de y, elas vão ser aproximadas por uma matriz de funções de forma n, que só depende de x e de y, não depende do tempo, multiplicada pelo vetor de deslocamentos nodais, que depende do tempo, né? Os deslocamentos variam com o tempo na dinâmica. Então, essa matriz de funções, ela vai aproximar os deslocamentos no interior do elemento, né? Então, nós estamos substituindo 2 funções contínuas, né? O deslocamento em x e o deslocamento em yv, por uma aproximação que depende só de 6 funções deslocamento. Essas funções, então, são agrupadas nessa matriz N, né? Nós temos aqui 12 funções, porque nós estamos aproximando 2 funções, né? U e V, na direção de x e de y, usando 6 deslocamentos. Então, nós temos 12 funções. Algumas delas são zero. Ou as outras nós podemos escolher de forma
simples, né? Não precisa complicar muito qual funções a gente vai escolher. Uma escolha simples é uma função linear, né? Que seria um plano que passa por esses 3 pontos aqui. Nós chamamos esses 3 pontos de A, B e C. A, vocês vão escolher arbitrariamente, né? Vocês pegam aqui um dos elementos e escolhem arbitrariamente. Por exemplo, esse nó 3 aqui seria o A do elemento 1. E o B e o C seriam, no sentido anti-horário, os outros 2 nós. Então, isso é arbitrário. Mas, uma vez escolhido, tem que continuar com ele, né? Bom, e no método dos elementos finitos, essas funções n são sempre escolhidas de forma que elas valem 1 num dos nós e 0 nos outros. Então, aqui, por exemplo, ela vale 1 aqui no nó A e 0 no nó B e no nó C. Vocês estão vendo que é uma função linear, né? É um plano, que depende só de x e de y. Esses outros valores aqui são as coordenadas x e y dos nós A, B e C, que são valores fixos, né? São coordenadas que vocês tiram lá do desenho da peça. E aparece aqui a área do triângulo, que pode ser calculado desse jeito aqui, se vocês quiserem. Outro par de funções aqui vale 1 nesse nó aqui e 0 nos outros 2. Né? E, de novo, é uma função linear, um plano, onde aparecem aqui as ordenadas constantes dos 3 nós do triângulo. E, finalmente, essa outra aqui, que vale 1 nesse nó aqui de trás, né, o nó C, e 0 em A e B. E, de novo, é um plano. Vamos agora calcular, então, as deformações que a chapa sofre, né? Por quê? Porque ela está sofrendo deslocamentos e a variação dos deslocamentos são chamados de deformações. Nós vamos usar aqui no nosso curso a definição de deformação infinitesimal dada pelo Cauchy, né, um matemático francês do século XIX. Então, o Cauchy faz esse desenho que está aqui. Nós temos um ponto P na nossa chapa, um ponto A a uma distância dx e um ponto B a uma distância dy. E essas retas são perpendiculares entre si. O ponto P se desloca na direção de x, um U, e na direção de y, V. Já o ponto A, que é um pouquinho distante do P, vai se deslocar na direção de x, U mais o que U varia em x vezes dx. E na direção de V, ele vai deslocar V mais o que o V varia em x vezes dx. Mesma coisa com esse ponto B, né? Na hora que ele se desloca, ele não tem mais os deslocamentos do ponto B, ele tem um deslocamento em x, que é U, mais um del U, del Y, dy, e na direção de Y, V mais del Y, dy. E agora a gente vai calcular, então, como eu disse, as deformações, que é a variação dos comprimentos. Né? Então, a deformação na direção de x, εx, é a variação do comprimento que originalmente era dx. Então, é a diferença entre o comprimento final e o inicial dividido pelo inicial. E a deformação εy, né, na direção de y, também é a mesma coisa. A variação do comprimento em y dividido pelo comprimento original, que é dy. Essas são as deformações lineares, mas também existe uma deformação angular, né? Dá para perceber por esse desenho que as retas eram originalmente ortogonais e agora são inclinadas. Então, dá para determinar aqui uma variação de ângulo. Então, nós temos 3 componentes de deformação de Cauchy.
o εx na direção de x, o εy na direção de y, e o ângulo γxy, que é a variação do ângulo que originalmente era reto, no plano xy. Para determinar, então, essas deformações, vocês aplicam essa matriz aqui de operadores diferenciais sobre a matriz dos deslocamentos, né, que são as funções u em direção de x e v na direção de y. Por exemplo, o εx é a del u del x. O εy é del v del y. E a variação angular γxy é del u del y mais del v del x. Então, isso aqui é o tensor das deformações infinitesimais de Cauchy. Para achar as tensões, a gente usa a lei de Hooke, né, que diz que as tensões são proporcionais às deformações. Então, está aqui, né? Se fosse numa única direção, a tensão seria a deformação vezes o modo de elasticidade. E essa relação linear, né, essa reta aqui, se nós calcularmos a área desse triângulo aqui embaixo dessa linha, nós temos uma coisa que tem unidades de energia por volume. Seria meio de E vezes epsilon ao quadrado. Isso para deformação só num sentido. Daqui a pouco nós vamos ver o nosso caso. Integrando essa energia por unidade de volume para o volume inteiro da chapa, nós temos, então, a energia de deformação total. Como eu disse, no nosso caso, nós temos 3 componentes de deformação e vamos ter 3 componentes de tensão. Correspondente ao εx, εy e γxy, nós vamos ter σx, né, a tensão normal na direção de x, σy, que é a tensão normal na direção de y, e tal xy, que é a tensão tangencial ou tensão de cisalhamento no plano xy. E a relação entre esses dois vetores é essa matriz aqui que eu estou chamando de E maiúsculo, e essa matriz tem coeficientes elásticos aqui, né? O E, que é o modo de elasticidade do material, e o nu, que é o coeficiente de Poisson. Esse nu é um coeficiente que mede a deformação que acontece na outra direção quando vocês aplicam tensão numa direção. Então, se vocês esticam uma borracha, por exemplo, a seção dela diminui na outra direção. Se vocês apertam essa borracha, a seção dela aumenta na outra direção. Quem mede isso é o coeficiente Poisson nu. E agora, né, a energia de deformação é esse produto escalar aqui desses dois vetores, né? E o resultado de um produto escalar é um escalar, né? É energia de deformação, que integrada para todo o volume nos dá aqui a energia de deformação para uma chapa. Só que aqui nós estamos pensando em tensões e deformações contínuas, né? Funções de x e de y. Mas como a gente está discretizando o problema em elementos finitos, nós vamos ter um número finito de incógnitas e não funções contínuas. Então, nós vamos aproximar a deformação aplicando aquela matriz de operadores diferenciais L ao nosso vetor de deslocamentos aproximado. Lembrando que esse vetor de deslocamentos ele é aproximado pela aplicação, então, de N, aquelas funções de forma, né, vezes o vetor dos deslocamentos nodais de cada elemento. Então, nós vamos chamar esse produto L por N de B. Então, se nós aplicamos aquela matriz de operadores diferenciais na nossa matriz de
funções que são funções lineares, lembrem bem, né? Elas não são planos, né? Esse B vai dar uma matriz constante, né? Onde só aparecem as coordenadas dos nós A, B e C do nosso elemento. E as tensões é normal, né? O vetor de tensões aproximado é multiplicando aquela matriz E de coeficientes físicos, né, materiais, pela deformação aproximada. E a nossa energia de deformação vai ser aproximada, então, por essa expressão que está aqui, meio do vetor de deslocamentos nodais Q transposto, vezes esse parênteses aqui, vezes o vetor de deslocamentos nodais. Antes da gente passar, nós vamos derivar daqui a pouco isso aqui, e aqui nós temos, na verdade, um Q quadrado, né? Então, na hora que eu derivo, vai ter um 2 que vai vir para frente cancelando com esse meio, e vai sumir um desses vetores Q. Isso vai acontecer quando eu aplicar, então, a equação de Lagrange, né? A equação de Lagrange é um princípio físico de mínimo de energia mecânica do nosso sistema. A equação é a derivada no tempo da derivada parcial do lagrangiano nas velocidades, né? Esse pontinho aqui é derivada no tempo, né? Então, isso aqui é velocidade, mais a derivada do lagrangiano nos deslocamentos é igual às forças externas aplicadas sobre o sistema. O lagrangiano é a energia cinética menos a energia potencial total. E a energia potencial total é a energia de deformação menos o trabalho das forças conservativas. Nós vamos precisar, então, para usar a equação de Lagrange, da energia cinética. A energia cinética é ρ, a densidade do material, vezes a velocidade ao quadrado, vezes um elemento de volume dividido por 2, né? Velocidade ao quadrado vezes massa dividido por 2. Isso é energia cinética. Supondo que a espessura da chapa é constante, nós podemos jogar aqui o ρ, a densidade do material e a espessura, para fora. Ficamos aqui com uma integral diária do produto escalar do vetor velocidade por ele mesmo. E substituindo a aproximação de elementos finitos, a gente fica com isso que está aqui, né? Essa constante vezes o vetor velocidade transposto, vezes essa integral e vezes o vetor velocidade. De novo, a gente tem um quadrado aqui do vetor velocidade, e na hora que a gente deriva, como nós vamos fazer daqui a pouco, aparece um 2 que cancela com esse meio e some um desses vetores velocidade. Os esforços nodais, né, que são aqueles que produzem o trabalho dos esforços externos, são o que a estrutura, né, em volta do elemento aplica sobre o elemento. São esses Qs aqui maiúsculos, né, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. E eles formam um vetor de esforços nodais do elemento, Q1, Q2, etc., até 6. Se eu fizer o produto escalar dos deslocamentos nodais Q minúsculo pelo vetor dos deslocamentos, dos esforços nodais Q maiúsculo, o resultado é um escalar que é trabalho, né? E esse trabalho vai ser colocado, então, lá na energia potencial, junto com a energia de deformação. E agora a gente substitui aqui essas energias todas na equação de Lagrange. Simplificadamente, nós vamos ter aqui a derivada parcial da energia cinética nas velocidades, e depois, derivando no tempo, o vetor de velocidades vira o vetor de acelerações. Esses dois pontinhos, então,
indica derivada segunda no tempo, aceleração. Essa outra derivada aqui dá isso que está aqui, multiplicado pelo vetor de deslocamentos, e do outro lado a gente vai ter o vetor dos esforços nodais. Esse parênteses é uma matriz, né? É uma matriz de massa do elemento. E esse outro parênteses é a matriz de rigidez do elemento. Então, para calcular a matriz de massas, nós fazemos essa continha que está aqui. Para essas funções lineares, vai dar um resultado muito simples, né? Que é a matriz identidade multiplicada por 1/3 da massa total do nosso triângulo, né? A densidade vezes a área do triângulo vezes a espessura dividido por 3, né? Então, é a massa total do triângulo dividido por 3, colocada, então, multiplicada por uma matriz identidade. E a matriz de rigidez, como nós vimos, o B é constante, né? Porque as funções da qual ele foi derivado são lineares, e, portanto, tudo que está aqui dentro dessa integral vai para fora. E a integral de volume do volume é o próprio volume do elemento, né? Área vezes espessura. Então, a matriz de rigidez desse elemento triangular é facilmente calculada desse jeito aqui, B transposto EB a E. Agora, então, nós podemos fazer o nosso exemplo numérico, né? Então, era uma chapa de espessura constante de aço, né? A espessura era de 1 polegada, e os deslocamentos livres da nossa chapa são desses nós aqui, do nó de cima, esse outro aqui da direita, o nó do meio, e o deslocamento horizontal desse apoio. Então, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 são deslocamentos livres. E os outros, né, o P8, 9 e 10, são deslocamentos restritos, né? No caso, são 0, né? Nosso apoio não está se movendo. Mas poderia ter um deslocamento definido aí no enunciado do problema. Em decorrência, então, disso, nós conseguimos dizer quais são os deslocamentos, o número dos deslocamentos dos nós de cada elemento, né? Para o elemento 1, esse daqui, os deslocamentos do nó inicial, que foi escolhido esse aqui de baixo, é o 9 e o 10. Do nó B é o 5 e o 6, e do nó C, lá em cima, é o 1 e o 2. Para o elemento 2, né, nós vamos arbitrariamente escolher como o nó inicial aqui em cima. Então, os deslocamentos seriam 1 e 2, o B aqui embaixo 5 e 6, e o C lá em cima 3 e 4. E, finalmente, o último dos elementos, se eu arbitrariamente escolher como nó inicial esse aqui, vai começar com 5, 6, depois 7, 8, depois 3, 4. Então, essa matriz aqui está nos dizendo qual é o número do deslocamento correspondente para cada nó. Essa matriz lá nos programinhas de MATLAB e Scilab que estão no Moodle da disciplina, é chamada de LM, uma matriz LM, que dá essa numeração de deslocamentos para cada um dos elementos. Aqui está de novo desenhado o nosso probleminha, né? A chapa trapezoidal com espessura de 0,5 polegada, o material é aço e assim por diante, e aqui tem uma massa concentrada de 10.000 quilos fixada aqui no nó 4. E aqui estão os deslocamentos, né?
Aqui está a numeração dos graus de liberdade. E agora a gente vai calcular as matrizes de rigidez dos elementos, que só dependem, né, das coordenadas dos nós A, B e C daquele elemento. Né? Do elemento 1 e do elemento 3, nós temos essa matriz aqui. E para o elemento 2, nós temos essa outra matriz de rigidez. E as matrizes de massa são facilmente feitas desse jeito que está aqui, olha. Nós calculamos o volume, né, do nosso triângulo e multiplicamos pela densidade, dividimos por 3 e multiplicamos pela matriz identidade 6 por 6. E para determinar, então, as matrizes da estrutura K maiúsculo de rigidez e M maiúsculo de massa, a gente pega para cada elemento, calcula as matrizinhas do elemento e joga na posição correta na matriz global, usando para isso aquela matriz LM, né, que nos dá a numeração dos deslocamentos dos nós de cada elemento. No caso de termos massas concentradas, como é o caso desse problema, nós vamos ter, depois que fizermos isso para as massas dos próprios elementos, colocar aquela massa concentrada no nó, né? Naqueles deslocamentos do nó, que são os deslocamentos do nó 4, no caso desse problema. E essas massas concentradas, então, entram na diagonal principal do nosso da nossa matriz de massa. Eu só vou precisar, na verdade, da parte da matriz de rigidez e da parte da matriz de massa relacionada com os deslocamentos livres. Não preciso daquilo relacionado com os deslocamentos restritos, né, zerados. Não é isso, não tem interesse nenhum. Então, eu peguei só aquela parcela, né? Como nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, deslocamentos livres. Os outros são fixos. A matriz que nos interessa é 7 por 7, né, de rigidez e de massa. E depois que eu pego essas duas matrizes e resolvo o problema de autovalores e autovetores que foi indicado no começo da aula. Né? Então, nós precisamos que o determinante de KLL menos ômega quadrado MLL seja igual a zero. Esse determinante é uma equação polinomial de grau n, no caso de grau 7, né? Que vão dar 7 ômegas ao quadrado. Ômega 1 quadrado, ômega 2 quadrado, ômega 3 quadrado, até ômega 7 quadrado. Na prática, o interesse é só pelas frequências mais baixas, né, que são aquelas que estão mais sujeitas a serem excitadas pelos carregamentos usuais, né, das estruturas usuais. Essas frequências estão em radianos por segundo, tá? Para transformar em hertz, vocês teriam que dividir por 2π, né? Porque em cada ciclo nós temos 2π radianos. Então, aqui estão as primeiras 3 frequências. Como eu disse, as outras não têm muito interesse. Correspondente a elas, a gente pode determinar os modos de vibração e o nosso programinha em MATLAB faz isso, né? O programinha em Scilab não faz, porque ele é meio enrolado, né? Mas o MATLAB faz.